eu penso que a próxima comunicação também diz respeito à violência. E não sei, eu proponho isto, não sei se é alguma se é muito relevante ou não. Provavelmente seria bom ouvir-se a outra comunicação, não sei o que é que pensas, e depois fazia-se o debate após o intervalo. Não sei, uma vez que tem a ver com a mesma temática. Mas não há debate agora, já. Começa a ficar muito afastado. Eu gostaria de responder a algumas questões. Mas não pode estar só mais uma comunicação. Como? Mas preferias já um debate? Eu acho que sim. Já são duas pessoas, depois a pessoa não se lembra do que se passou, fica disperso. O que é que os colegas da organização têm a dizer? Estão muito próximas das três, é preferível algumas. Mas Se debate depois da porquê? Estão muito próximas. Não ouvi, não consigo ouvir. Fazer continuação. Sim. Foi o que eu disse, foi a minha proposta. É isso. Então vamos ao André. E depois... Estão muito próximos. E portanto vamos ouvir a comunicação do André Barata, subordinado ao tema, exatamente na mesma linha, da violência objetiva como opressão. Tem a palavra, André. Obrigado, Zé. Antes de mais, uma palavra de agradecimento aos organizadores, ao Zé, ao António e ao Vitor, que me convidaram a estar aqui presente. E ao Gonçalo, que não tenho que conhecer, a gente sabe que está ali. Muito bem, então o meu tema, eu queria congratulá-los, não só, seria muito narcísico da minha parte só agradecer o convite, mas queria também congratulá-los por fazerem pela primeira vez um colóquio sobre Zizek em Portugal. Não é? Portanto, quando sei, só se falou de Zizek no contexto, e em contexto de outros eventos temáticos. Eu próprio já participei em alguns, mas não, pela primeira vez há um colóquio sobre Zizek, e portanto merecem de facto os parabéns por isso. Enfim, eu não sei se estarei à altura do momento tão inaugural, mas o que eu trago é uma reflexão que, de uma forma um pouco egoísta, vem ao encontro de outras reflexões que eu estou a fazer e que andam em torno da violência e andam em torno da noção da opressão, que me parece ser o regime de violência que está a vingar neste momento em países como o nosso, e para mim é bastante importante demonstrar que se trata de uma forma de violência, não é? Zizek, justamente, desenvolve uma distinção entre o conceito de violência objetiva e violência subjetiva e que, a meu ver, vem ao encontro da minha preocupação. Não é o único autor que pensa estas coisas, há vários autores que pensam estas coisas, mas Zizek, de facto, pensa isto. Então, o que eu vou tentar fazer nesta comunicação é referir-se a 4 pontos. Não é? Em primeiro lugar, eu queria, enfim, contribuir com a minha interpretação para a interpretação conceptual da distinção proposta por Zizek, que consiste em estabelecer um paralelo com a distinção que eu faço entre opressão e repressão, fazendo a opressão convergir com a violência objetiva e a repressão convergir com o conceito de violência subjetiva que Zizek nos apresenta fundamentalmente naquele texto que várias vezes tem sido citado aqui, o Violência, e que está traduzido em português pelo Miguel Serras Pereira, e que é um texto de 2008. Em segundo lugar, eu gostaria de caracterizar o regime temporal específico da opressão, e, portanto, em boa medida também específico, se eu tiver alguma razão, à violência objetiva. Em terceiro lugar, eu tentarei estabelecer um segundo paralelo agora com o par de conceitos que a Maria João tratou, que é o da violência mítica e o da violência divina. Por fim, eu experimentarei um pouco à maneira de Zizek, pensar a partir do cinema, reivindicando e encontrar no filme de Cronenberg uma história de violência, elementos que ilustram o tipo de compreensão que proponho da relação de violência com a temporalidade. Estas 4 coisas que eu gostaria de fazer, não sei se vou conseguir, mas enfim, vamos tentando. Quando tiver 5 minutos, digo. Bom, a primeira ideia que eu queria desenvolver era precisamente fazer esta distinção conceptual que tenho estado a experimentar, que é entre repressão e opressão. Quem reprime ou se reprime veda alguém ou a si próprio possibilidades de caminho. Ergue barreiras e censuras, usa da violência ou ao menos da antecipação da sua possibilidade para as recalcar. Nos regimes políticos a repressão não é essencialmente diferente disto. Para o bem e para o mal, diz, não podes e não vais mesmo por esse caminho.
Mas, diferentemente, já quem oprime ou se oprime não se propõe barrar a passagem a ninguém nem a si próprio. São duas lógicas diferentes. Se a repressão não visa os caminhos possíveis, mas quem por eles quer passar, a opressão, na verdade, não precisa de visar diretamente ninguém, porque de antemão procede à inclusão dos caminhos possíveis. Num certo sentido, a opressão, se perfeitamente realizada, até torna escusado qualquer abuso de repressão. Simplesmente deixa de haver caminho algum, pelo menos para a parte da sociedade que se encontra oprimida e, portanto, comunitariamente impedida, sempre perto de asfixiar a tal opressão que sobre ela se abate. Portanto, dizer que se vive em tempos opressivos, quando é esse o caso, não é um eufemismo, bem pelo contrário, o reprimido vê barrada a passagem para caminhos que, até por isso, lhe sobreviverão muito certamente. Mas o oprimido, esse, vê os caminhos que consideraria natural encontrar desaparecerem na sua frente. Vendo-se então obrigado a prosseguir por um tempo em que é ele quem sobrevive aos caminhos. Este oprimido não tem um repressor a quem possa olhar nos olhos. Passa a existir com a mesma dificuldade quem se sente sufocado, sujeitado a uma violência sem sujeito, mas nem por isso sem autores. Na opressão há uma violência sem corpo a corpo, na verdade sem corpo nenhum. A força opressora não diz o corpo concreto das pessoas, pelo menos diretamente como sucede com a repressão. Trata-se de um não acontecer às pessoas que, no entanto, as oprime. Mas esta violência que oprime também não implica o corpo e o sujeito opressor. Está distribuída no sistema, nos seus aspectos normativos, nas suas sedimentações, em suma, no que se torna disposicional, tácito, naturalizado. No limite, o opressor pode desconhecer ou fazer por ignorar a sua condição. Zizek recorda o exemplo histórico do vapor da filosofia, barco que o governo soviético fretou em 1922 para expulsar intelectuais de diversos campos, desde a antropologia, à filosofia, à teologia, que haviam vivido até à Revolução integrados no confortável, estou a citar Zizek, no confortável modo de vida da burguesia, com criados e amas de crianças à disposição. Estou a citar, portanto, o texto do Leves, não é? O exemplo tem deformidade e inquietante em compreensão dos intelectuais visados. É particularmente destacado o filósofo Nikolai Losky, a partir de uma citação da obra de Leslie Samberley, de Philosophy Steamer, de 2006. Não podia, pura e simplesmente, compreender os que queriam destruir o seu modo de vida. Que tinham feito os Losky e os que se pareciam com eles. Os seus filhos e os seus amigos eram herdeiros do melhor que a Rússia oferecia, tinham contribuído para melhorar o mundo com as suas conversas sobre literatura, música e arte e tinham levado uma vida tranquila. Que mal poderia haver em tudo isto? Portanto, reparem que o Rico quer mostrar que esta violência do opressor, não é, pode ser ignorada pelo próprio opressor, como é ignorada pelo oprimido enquanto sujeito da opressão. Não há sujeitos aqui. Na mesma nota de rodapé em que deixa a referência bibliográfica, Zizek faz um esclarecimento. Quer deixar claro que considera totalmente justificada esta decisão de expulsar os intelectuais antibolcheviques. A opressão é um não acontecer às pessoas, mas recíproco, entre opressor e oprimido. A diferença que os distingue por detrás da aparente e quase sempre formalizada igualdade está não no plano do que acontece, mas no plano anterior ao que acontece ou deixa de acontecer. Plano do possível ou da sua negação. O que o opressor oprime é as possibilidades de ser que o sistema suprime aos oprimidos em proveito daquele. Visam-se, mas com uma intencionalidade encoberta pela disposicionalidade adquirida pelo sistema, visam-se, dizia, as possibilidades de ser das pessoas. Por exemplo, ao viverem apenas para sobreviver ao dia seguinte, viverem sem plano, viverem sem possibilidade de se projetarem uma vida com significado, a precariedade extrema das suas vidas tem como consequência central uma opressão igualmente extrema. Este recorte de possibilidades aponta à política da desopressão o seu inimigo. Não um estado de coisas face ao qual outros seriam possíveis, pelo menos não antes de um jogo de possibilidades face ao qual é preciso lançar o impossível. Alguém, o Sousa Dias, há bocado já falou desta questão do impossível. Precisamente, Zizek dizia no seu elogio da intolerância, retomando os termos próprios da definição bem conhecida da política como arte do possível, a política autêntica é antes a arte oposta, quer dizer, a arte do impossível. Fim de citação. O caráter sistémico que caracteriza a opressão faz com que o seu combate político apenas possa vingar na forma de uma luta contra-sistémica, a que podemos chamar de revolução social, estando nela em causa uma mudança estrutural. A opressão está ainda para a repressão como um fim para um meio. Entre os fins da repressão pode contar-se a opressão, ainda que a opressão plenamente conseguida é a que consegue dispensar-se da repressão.
A utopia que se persegue na distopia orwelliana de 1984 anda próximo disto. Uma opressão que superou todas as formas de repressão. E essa é a direção do aperfeiçoamento que os totalitarismos perseguem e também, de forma mais geral, os sistemas políticos que exacerbam a necessidade da ordem pública. O desprezo pela desordem, a da arruaça rebelde, por exemplo, a algazarra nas ruas, o poder de subversão do desejo sexual também, tendo a desenhar dispositivos institucionais, mas também sociais, em vista de uma ordem que se autoimponha, sem resistência. Muito disto aqui tem a ver com a biopolítica. Paradoxalmente, a lógica da opressão é perfeitamente compaginável com a ideia de que a opressão, afinal, outra coisa não visaria senão a ordem e a paz, e que aqueles que a resistem, na verdade, apenas desejam a desordem e a guerra. Pode experimentar-se nesta diferença entre a opressão e a repressão uma variação do tema da diferença ontológica de Heidegger. A minha hipótese é que a repressão é o aspecto ôntico de um tipo de violência que tem o seu fundo ontológico na opressão. É conhecido o tema heideggeriano do esquecimento do ser. No entender do filósofo alemão, toda a metafísica terá sido uma história do esquecimento do ser. Ora, com a violência pode dizer-se algo semelhante. A história da violência contém um esquecimento da sua modalidade opressiva. Jean Harvey, em Civilized Oppression, o texto de 1999, refere-se a formas menos óbvias de violência. Nós pensamos, além disto, sobre a opressão, que devemos pensar nos casos onde a lei é usada para oprimir, mas das formas less obviously, as formas menos obviamente violentas, digamos assim. E o seu objetivo de as tornar mais reconhecidas, to make civilized oppression more recognizable. Exige que fala de uma imperceptibilidade. Ao contrário da violência subjetiva, de sujeito a sujeito, seja de corpo a corpo, seja de consciência a consciência, que é experimentada contra o pano de fundo um grau zero da não-violência, a violência objetiva, e aqui estou a citar, que é a violência inerente a este estado de coisas normal, é uma violência invisível, imperceptível. Eu vou citar a citação completa do Zizek. Em violência, as violências subjetiva e objetiva não podem ser percebidas do mesmo ponto de vista. A violência subjetiva é experimentada enquanto tal contra o pano de fundo de um grau zero de não-violência. Aparece uma perturbação do estado de coisas normal e pacífico. Todavia, a violência inerente a este estado de coisas normal é precisamente a violência objetiva. A violência objetiva é uma violência invisível, uma vez que é nela que se sustenta a normalidade do nível zero contra aquilo que percebemos como sendo objetivamente violento. Ora, fim de citação. Pensar a violência objetiva como a violência esquecida, à semelhança em Heidegger do esquecimento do ser, remete-nos para as considerações mais tempestivas sobre a pertinência da distinção entre violência objetiva e violência subjetiva. Para Zizek está em causa denunciar a posição tendencialmente pacifista que o capitalismo e o neoliberalismo reclamam para si, seja em ordem à menor perturbação do sistema, seja em ordem à sua expansão a uma escala global. A denúncia não tem o seu foco em que não estivesse em causa para o sistema a promoção de um estado de paz, mas em que esse estado seja realmente o de uma paz violenta. É esta a denúncia. A paz promovida, digamos assim, pelo sistema neoliberal global é o de uma paz, sim, mas uma paz violenta. Agora, porquê? A aversão hipersensibilizada do sistema capitalista e os seus modos digamos assim, de representação e de simbolização, designadamente através dos média, esta aversão hipersensibilizada à violência subjetiva, ou seja, à perturbação do estado de coisas normal, justifica-se fulcralmente um esforço de o conservar, o tal estado de coisas normal, e não alguma mobilização para enfrentar a violência. A demonstração da hipocrisia está precisamente na hipossensibilização do sistema à violência objetiva que produz, na forma de opressão. Este desequilíbrio entre o hiper e o hipós, atribuídos à sensibilidade, digamos assim, tornou-se o próprio sistémico, condicionando os debates sobre a violência e o que trazem para a avaliação histórica do confronto entre capitalismo e forças anticapitalistas. E eu cito Zizek, uma passagem que me parece bastante feliz: a nossa cegueira perante os resultados da violência sistémica talvez seja perceptível com a máxima clareza nos debates em torno dos crimes comunistas. A responsabilidade pelos crimes comunistas é de fácil atribuição. Estamos perante um mal subjetivo, o tal da violência subjetiva, perante agentes que procederam mal.
Podemos até identificar as origens ideológicas dos crimes. A ideologia